Olá pessoal, mais uma segunda-feira, mais um Vamos Conversar sobre. Hoje, na verdade, nós vamos falar sobre duas coisas, duas palavras, sendo uma mais importante que a outra. Nós vamos falar sobre o se e o quando, né? Muitas vezes nós temos objetivos na nossa vida, né? Se eu me casar, se eu tiver filhos, se eu comprar minha casa, se eu trocar de carro, eu vou fazer isso e aquilo. Na verdade, nós precisamos aprender a usar o quando, né? Quando eu me casar, quando eu tiver filhos, quando eu tiver a minha casa, quando eu alcançar aquele objetivo como uma meta. Ou seja, meta tem data e hora para acontecer. Eu quero ser uma pessoa melhor, então o que eu tenho que fazer para isso acontecer? Isso é quando, né? Nós temos que pôr uma data, nós temos que pôr uma meta que se concretizará a partir do quando. Porque enquanto nós ficamos no se é uma coisa que pode acontecer ou pode não acontecer, né? Se chover hoje, pode chover como pode não chover. Aqui em Igarapé, por exemplo, está chovendo muito hoje. O dia todo fez sol e agora está chovendo. Mas quando nós usamos o quando, e eu acabei de usar essa palavra, quando nós usarmos o quando, né, nós estamos dando a nós mesmos, nós estamos dando um comando mental à nossa mente para que aquilo aconteça, porque é quando acontecer, né? Na Bíblia, aquela que se você não acredita, não tem problema, eu acredito e te aconselho a acreditar também, ou no mínimo, dá uma lida lá que você vai achar coisas muito importantes, muita sabedoria, né? Tanto no Velho Testamento quanto no Novo, principalmente nas palavras de Jesus. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio sabendo o que ele veio fazer, né? Jesus tinha vários quandos na vida dele, né? E ele fala muitas vezes, se você observar as falas de Jesus, tem um momento que ele diz, quando se manifestar a glória do Filho do Homem, quando acontecer isso, quando acontecer aquilo, né? Vocês vão ver, vai acontecer assim. É quando, né? Quando Jesus veio ao mundo, ele veio sabendo que em 2022, hoje, dia 21, eu estaria aqui falando para você sobre isso, né? Então, vamos começar a usar o quando e tirar o se, né? Porque o se dá a nós mesmos uma brecha, né? A palavra é essa, dá uma brecha para não acontecer. Agora, o quando não. Quando tem que acontecer. Quando Jesus foi para a cruz, ele foi para morrer no nosso lugar. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio para nos salvar. Quando o anjo apareceu para Maria e falou para ela assim, você vai dar a luz ao Filho de Deus, né? Ela foi avisada de tudo que ia acontecer. E quando? Né? Quando o anjo apareceu para José e falou para ele, o filho que Maria está esperando é do Espírito Santo, não fica preocupado, fica tranquilo, casa com ela, né? Todos os quandos da Bíblia. E lá no Velho Testamento os profetas falavam do quando, né? Quando isso acontecer, quando essas coisas se manifestarem, nós veremos a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus na sua vida? Você quer mudar a sua vida? Ah, mas eu não acredito em Deus, Érica. Tá bom, não acredita, não tem problema. Eu não vou ficar chateada com você porque você não acredita em Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza, você quer ser feliz. Você tem metas, você tem objetivos na sua vida. Então, tira o se e põe o quando, porque quando nós realmente entendemos o nosso propósito na vida, quando nós entendemos por que nós estamos aqui, quando nós entendemos que nós precisamos mudar muitas coisas na nossa vida para que os nossos objetivos se tornem metas, né, com data e hora para acontecer, nós realmente seremos muito mais tranquilos, muito mais felizes, porque o se nos deixa sempre no suspense de que aquilo pode acontecer ou não. Mais uma vez eu falo para você de fé, né? A fé não é se, é quando. Assim como a morte. Tem gente que fala assim, se eu morrer, querido, se não, quando? Um dia todos nós vamos morrer, não é? É quando. E no intervalo entre o nosso nascimento e a nossa morte, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar no se, e nada vai mudar? Ou nós vamos colocar quando?
e fazer a coisa acontecer de fato, né? Que o Senhor Deus nos abençoe para que a gente possa realmente entender as metas da nossa vida, entender os nossos propósitos, entender os nossos desejos, entender os nossos pensamentos, entender que quando nós nos sentimos, nos entendemos, quando nós nos apropriamos desse momento que vai acontecer, a nossa fé está em ação. Coloque sua fé em ação, diga: quando isto se manifestar na minha vida, quando Deus fizer isso na minha vida, tudo vai ser diferente. E é isso que eu quero te dizer nessa noite. Tira o se, põe o quando, porque quando Jesus olha para nós, lá do céu, ressuscitado, ele fala assim, né? Ele pode pensar assim: quando eu estive na terra como homem, eu vi a fraqueza do homem, mas hoje eu vejo a glória de Deus. Nós somos fracos, nós somos muitas vezes, como é que eu vou dizer? Muitas vezes nós somos inseguros, né? Nós ficamos na dúvida se vai acontecer, se eu vou dar conta, se vai poder ser desta forma. Mas olha, quando você alcançar os seus objetivos como metas, né? Quando você entender essa realidade, quando você entender que você precisa de Deus, quando você entender que não é religião, é fé, nós vamos ser muito melhores. Você e eu falo você, mas eu estou falando comigo também. Quando eu me posiciono naquilo que eu tenho como meta na minha vida, o meu se transforma em quando, e eu sou muito mais feliz, ou no mínimo mais tranquila. Você quer ficar tranquilo? Então, pensa assim: quando essas coisas se manifestarem na minha vida, eu vou alcançar os meus objetivos. As minhas metas estarão cumpridas na minha vida, na vida da minha família, e na minha vida cristã, seja como for, né? Quando eu estiver aqui falando com você toda segunda-feira, nós estaremos juntos refletindo sobre quem nós somos e criando na nossa mente, criando mapas mentais, criando mapas mentais diferentes, reprogramando a nossa maneira de pensar com fé, com amor, com gratidão a Deus. Porque quando Deus deu seu único filho por mim e por você, ele não pensou duas vezes, ele só pensou numa palavra, ele pensou em amor. E a Bíblia também diz que sem amor nós não somos nada. Nós podemos fazer qualquer coisa, mas nós precisamos ter amor. Porque quando Jesus se manifestar novamente, nós precisamos estar preparados. Que Deus te abençoe e bora ser feliz!